Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um podcast, a mais uma gravação, mais um encontro meu e da Gabi para a gente estudar e fazer a leitura desse livro maravilhoso, Um Curso em Milagres. É, Gratidão por estar aqui acompanhando, espero que esteja sendo bom para você. Estou aqui com a Gabi de novo, bem-vinda, Gabi. Gratidão, Déia, gratidão a todo mundo. Hoje a gente vai dar continuidade, então, na leitura. Estamos no capítulo 3, na sessão número 3, que é a percepção versus o conhecimento. Então, antes de começar, vamos tirar um momento para a gente ir se interiorizando. Se você puder fechar os seus olhos, vai se conectando com o seu coração, abrindo ele nesse momento para receber o que a gente veio receber aqui, agora. Se quiser, pode entregar qualquer pensamento que pode estar na frente, seja de preocupação, algum receio, medo. Vai entregando e se conectando com o seu coração, para que a gente possa estar aqui disponível para receber. Aos pouquinhos pode ir voltando. Vamos começar. Então, sessão 3. Percepção versus conhecimento. Estivemos enfatizando a percepção e falamos muito pouco do conhecimento até agora. Isso porque a percepção tem que ser entendida antes que se possa conhecer qualquer coisa. Conhecer é ter certeza. A incerteza significa que não conheces. O conhecimento é poder porque é certo, e certeza é força. A percepção é temporária. Como um atributo da crença no espaço e no tempo, está sujeita ao medo ou ao amor. As percepções equivocadas produzem medo e as percepções verdadeiras fomentam amor, mas nenhuma traz certeza, pois toda percepção varia. É por isso que ela não é conhecimento. A percepção verdadeira é a base para o conhecimento, mas conhecer é a afirmação da verdade e está além de todas as percepções. Uau! Tá. Então ele começa a trazer um pouquinho mais o conceito de percepção e conhecimento. Percepção a gente já falou bastante, né, em várias sessões, e está relacionada à percepção desse mundo, né? Então é tudo que a gente percebe aqui, seja visualmente, seja ouvindo, qualquer um dos 5 sentidos, digamos assim, faz parte da percepção, né? Que está relacionado também a essa interpretação daquilo que a gente faz, o que está acontecendo aqui no mundo, né? Tipo assim. E aí ele diz, existe uma percepção que é mais verdadeira e uma percepção que é mais equivocada. A Uhum. percepção verdadeira vai se tornar a base para que a gente possa acessar o conhecimento. Mas ela não é o conhecimento, porque ela ainda está dentro da percepção. Então a percepção ainda faz parte da ilusão, né? Ela não é a verdade por si só. É só a gente se aproximando da verdade, digamos assim. Mas não é a gente acessando ela. E o conhecimento para o curso não tem a ver com informações acumuladas. Uhum. Tem muito mais a ver com uma experiência. É quando a gente experiencia alguma coisa, a gente sabe. A gente só sabe, né? A Sim. gente não precisa falar muita coisa, porque na experiência a gente conhece aquilo, né? E o conhecimento ele vem desse lugar de verdade. E por isso que ele é uma certeza. Ele não tem dúvidas, porque vem de uma experiência. Então eu sei porque eu experienciei e eu vivi.
E às vezes, até quando a gente acessa algo através do conhecimento, desse conhecimento do curso, é difícil às vezes até colocar em palavras. Que a Uhum. gente tem que trazer de volta meio que para percepção, para essa linguagem da percepção, sendo que é uma experiência, digamos assim, algo que a gente sabe e a gente tem um acesso, sem dúvidas, né, para aquela informação. Super, acho que eu entendi. É diferente realmente do conceito de conhecimento que a gente tem, né? E tem a ver, é isso, né? Tipo, o conhecimento é algo, agora que você trouxe por último, tipo, trazer para a palavra já é voltar para o campo de percepção. O conhecimento tá além, é vivencial, é algo Uhum, vivencial. E toda vez que a gente até quer expressar, a gente já tá indo para o campo da percepção. Tem a ver com a mente ali, né? Tipo, com o mental. Ok. exatamente, exatamente. Todas as dificuldades brotam do fato de que não reconheces a ti mesmo, ao teu irmão ou a Deus. Reconhecer significa conhecer de novo, implicando que antes conhecias. Podes ver de muitas maneiras, porque a percepção envolve interpretação. E isso significa que ela não é íntegra ou consistente. O milagre, sendo uma maneira de perceber, não é conhecimento. É a resposta certa para uma questão, mas tu não questionas quando conheces. Questionar ilusões é o primeiro passo para desfazê-las. O milagre ou a resposta certa as corrige. Como as percepções mudam, a sua dependência do tempo é óbvia. Como tu percebes a qualquer momento dado determina o que fazes e as ações têm que ocorrer no tempo. O conhecimento é intemporal porque a certeza não é questionável. Tu conhecerás quando tiveres cessado de questionar. Ok. Aqui eu sinto que ele estende, né? Continua fazendo a explicação dessa diferença. Uhum. Ele traz a questão do tempo, né? Então a percepção está muito ligada ao tempo, por isso que a gente muda as nossas percepções a todo momento. E como conhecer ele não tem dúvidas, então ele é esse lugar atemporal, digamos assim. Por isso que também é meio que uma experiência que a gente vivencia até fora do tempo, digamos assim, né? Porque a experiência é sempre no momento presente. Por isso que ela está entre aspas fora do tempo, a gente está experienciando, né? Uhum. Ok. E o milagre, no caso, é a retificação da percepção para a verdadeira, né? Tipo, para conectar com o que é verdadeiro, diferentemente da percepção que leva para o medo. É isso, né? Exatamente, exatamente. Então é como se o conhecimento tivesse a ver com a alma mesmo, né? O conhecimento fosse uma experiência do ser. E a percepção sendo uma experiência do ego. Faz sentido? Sim, o que eu sinto é que a percepção ainda tá ligada nesse mundo, né? Então, sendo Aham. uma percepção ruim ou uma percepção boa, Sim. ela tá ligada ao que você percebe no mundo. Uhum. E o milagre, ele vai corrigir às vezes a percepção, para que a gente possa abrir espaço para a experiência, né? Para o conhecimento, Uhum. que é esse lugar de experiência mesmo, do ser, né? Que a gente às vezes tem esses momentos, né? Nossa, acessei isso aqui. E aquilo é uma certeza absoluta, que você acessou aquilo ali, né? Uhum. Você não Uhum. precisa fazer uma teoria para É. explicar. A Você gente pode até tenta. interpretar errado, você pode até interpretar do jeito que você quiser, né? Mas a experiência tá ali. E ela é Sim, certa. Ok. exatamente. A mente que questiona se percebe no tempo e, portanto, olha procurando respostas futuras. A mente fechada acredita que o futuro e o presente serão o mesmo. Isso estabelece um estado aparentemente estável, que é usualmente uma tentativa de contrapor-se a um medo subreptício de que o futuro venha a ser pior do que o presente. Esse medo inibe inteiramente a tendência a questionar. Uau.
Eu não sei o que é subreptício, Também não. mas Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Obtido por meios ilícitos, conseguido por subrepção, fraudulento, feito às ocultas, fortuito, dissimulado, clandestino. Ok, tá. Tá. Então, ele estava falando, né, que a mente que questiona é uma mente que já está um pouco aberta, porque ela está uhum, questionando a ilusão, para que a gente possa acessar a verdade e o conhecimento, né, a experiência, né? Mas que se a gente está questionando, a gente ainda está dentro do tempo e do espaço, a gente ainda está na percepção, querendo ou não. E a mente que é fechada, ela não questiona. E daí ele traz essa ideia, né? Que ela acredita que o futuro e o presente serão o mesmo. Que é aquele processo que a gente conhece como ansiedade, né? De ficar pensando em coisas ruins, que aquele futuro e o presente vai chegar em um momento de ser concretizado, né? E é por isso que ele fala que o futuro vem a ser pior do que o presente. E esse medo inibe inteiramente a tendência de questionar. Porque eu sinto que é quando a gente está muito preso nos nossos medos, a gente está dando muita realidade pro medo e a gente não consegue nem ter uma abertura sequer na mente para questionar qualquer coisa. Aquilo realmente vai acontecer, né? Aquele futuro imaginado, temido, vai vir a se concretizar e se tornar um momento presente. E por isso a mente fica totalmente fechada para os questionamentos. é. E isso é um ponto importante, né? É um ponto sensível, assim, eu sinto dessa leitura, pelo menos dessa sessão, que é a gente se observar e observar se a gente tem esse potencial, né? Se a gente tem essa capacidade de questionar. Como está a nossa capacidade de questionar? Como estão as nossas, entre aspas, certezas, né, a respeito do momento presente ou do futuro? Porque é isso, faz todo sentido, né? A gente até tem essa expressão mente fechada. Aquela pessoa tem a mente fechada. E é uma forma de proteção, né? É uma forma de se proteger de qualquer possibilidade pior do que o que está acontecendo agora, né? Pior do que agora. E aí é profundo entender que o primeiro passo é ter essa disponibilidade. Tá, mas e se eu estiver equivocado? E se esse pensamento for equivocado? E assim a gente vai se abrindo. Exatamente, né? Exatamente. A visão verdadeira é a percepção natural da vista espiritual, mas ainda é uma correção em vez de um fato. A vista espiritual é simbólica e, portanto, não é um instrumento para o conhecimento. Contudo, é um meio de percepção certa que atrasa ao domínio próprio do milagre. Uma visão de Deus seria mais um milagre do que uma revelação. Que o fato de que a percepção esteja envolvida nisso, de qualquer maneira, remove a experiência da esfera do conhecimento. É por isso que as visões, por mais santas que sejam, não duram. Não. Profundo. Uhum. Sim. É. Aqui eu sinto que o que ele está querendo trazer muito nessa sessão é sobre essa ideia de algo além, sabe? Que existe uma verdade, existe um conhecimento que está muito além desse mundo. E que às vezes a nossa mente tem que ser preparada em vários níveis para que a gente possa estar disponível para acessar. E que quando a gente acessa é realmente um conhecimento de verdade, de experiência. E que esses vários níveis são esse tanto de coisa que muitas vezes a gente procura até como se fosse um fim, né? Ele fala isso também lá no início, né? O milagre não é um fim, é um meio, né? Então, às vezes a gente busca um milagre, a gente busca a visão espiritual,
E a gente acha que esse é o fim, né? Então eu vou ter uma visão espiritual, eu vou ver tudo no mundo espiritual, eu vou isso, aquilo, vou ver milagres a todo momento. E ele está trazendo é não, isso ainda está ligado à percepção, isso ainda está ligado ao tempo e espaço, a essa ilusão, isso ainda está ligado a essa realidade. Então você ainda está se prendendo, digamos assim, a essa realidade, acessando algo daqui. Mas é uma percepção mais correta, então ela prepara a sua mente para que você possa acessar a verdade que está além do tempo e espaço, né? Tá além daqui, né? Além daqui, realmente é acima, que nem ele fala, acima do campo de batalha. Então, é uma percepção, uma experiência diferente mesmo, né? De ser, né? Eu sinto que é algo mais ou menos nesse sentido. Uhum. E é difícil, você é maravilhosa. Real, Gabi, porque é difícil interpretar, falar, comentar esse parágrafo. É difícil comentar esse parágrafo. E dependendo de com que abertura a gente está lendo, é difícil conceber que a gente está falando sobre algo que é além do que é dito. A gente está falando sobre. O que me vem é como se ele estivesse introduzindo assim, uma linguagem do coração real, assim, só coração, só ser, só sentir. Então, por mais intuitivo, por mais visionário, por mais profundamente espiritual que a gente possa ser, tudo que a gente traz para essa realidade aqui é uma interpretação de uma experiência. E a experiência existe. E é possível, sim, acessar a experiência. Mas toda vez que a gente quer nomear e falar da experiência, a gente já se distancia dela. Uhum, Muito profunda. uhum, E é isso que talvez ele e os místicos, e os professores espirituais e as filosofias buscam, né? Tipo, esse caminho de Deus para Deus. É sobre isso, é sobre. É difícil falar, assim, é sobre trazer a nossa consciência, que a gente possa tocar esse nível de consciência, né? Que a gente possa estar nesse mundo e ao mesmo tempo em contato com essa dimensão que é, assim. Ai, eu adoraria saber, você que tá ouvindo, eu adoraria saber se isso faz sentido pra você, se você consegue compreender também o que a gente tá falando, porque é isso, né? É um esforço, eu sinto, que a gente faz aqui pra tentar uhum. falar sobre aquilo que se sente, né? Mas talvez você que tá ouvindo já tenha tido algumas experiências também que são além, né, da palavra. É isso, né? E eu sinto que esse caminho, a gente até estava conversando um pouco sobre isso, né? Acho que esse caminho espiritual, ele é um caminho também onde a palavra não acessa, né? Que é essa ideia do silêncio. E você já até compartilhou uma vez sobre o seu mestre, o Tony, que ele falou que ele não gosta de falar, que ele acha que palavras não eram necessárias. Não são necessárias, não são. Uhum, Sim, sim. é. É muito profundo. E conforme a gente vai abrindo nosso coração, conforme a gente vai se rendendo mesmo, sabe? Para aquilo que está além do nosso entendimento, para aquilo que está além da nossa preferência, né? Conforme a gente vai Uhum, verdadeiramente se rendendo, a gente vai aos pouquinhos compreendendo essa linguagem que não usa palavra, que não usa, que vai além da mente, que vai além da própria mente do pensamento. profundo. 5. A Bíblia te diz para conhecer-te a ti mesmo, ou teres certeza. A certeza é sempre de Deus. Quando tu amas alguém, o percebes como é, e isso faz com que seja possível para ti conhecê-lo. Até que o percebas como é pela primeira vez, não podes conhecê-lo. Enquanto fizeres perguntas a seu respeito, estás claramente inferindo que não conheces a Deus. A certeza não requer ação. Quando dizes que estás agindo com base no conhecimento, estás realmente confundindo conhecimento com percepção. O
conhecimento provê a força para o pensamento criativo, mas não para fazer as coisas certas. A percepção, os milagres e o fazer estão intimamente relacionados. O conhecimento é resultado da revelação e só induz ao pensamento. Mesmo em sua forma mais espiritualizada, a percepção envolve o corpo. O conhecimento vem do altar interior e é intemporal porque envolve certeza. Perceber a verdade não é o mesmo que conhecê-la. Uau. Uhum. No começo eu sinto que ele tá falando um pouquinho também sobre a nossa percepção, né, da gente mesmo, que tem também um aspecto do conhecer, né? Conhecer a ti mesmo. Nesse nível do conhecer, eu acho que tá relacionado ao conhecer o espírito, quem a gente realmente é, né? E por isso que ele fala, quando você ama um irmão, mas eu sinto que não é esse amor platônico, sei lá, esse amor romântico, mas é esse amor além, né? Você conhece ele porque você conhece quem ele realmente é. E aí você para também de se questionar de quem você realmente é. Entende? Porque aí, para um curso de milagres, ele até vai falar isso. Porque quem a gente é está relacionado com quem Deus é. Então, quando a gente questiona essas coisas, a gente está questionando Deus, a gente está questionando a gente por uma grande doideira. Uhum. Que a gente fica se questionando e que faz parte da nossa experiência aqui, né? Que vem até a ideia do autoconceito, que é uma ideia mais para frente que vai ter no livro. Que o autoconceito é a forma como o ego foi colocando adjetivos, digamos assim, a forma como a gente se descreve. Esse é o nosso autoconceito. E isso nos distancia do nosso conhecimento, de conhecer quem a gente realmente é. Que a gente não é esse ego, a gente não é esse serzinho individual, sabe? E a gente só pode conhecer de fato alguém na esfera espiritual maior, né? Nesse conhecimento de quem a pessoa realmente é. Senão a gente só tá interagindo entre egos, né? Então eu tô interagindo entre as minhas preferências, por exemplo, com a Andrea com as preferências em relação a mim, o que ela pensa que eu sou, o que eu penso que ela é. E no fundo ninguém tá interagindo de fato com o ser, sabe? Uhum. É um papo profundo. Mas Sim. é mais ou menos isso, é mais Sim. ou menos isso. E daí eu sinto que é por isso que ele fala, né? Enquanto fizeres perguntas a teu respeito, está claramente inferindo que não conheces a Deus. Aí depois ele fala, certeza não requer ação. E ele volta para a ideia, né, de que o conhecimento não tem a ver com a percepção, não tem a ver com esse mundo. Então você pode ter a percepção mais espiritualizada que ele falou. Se você ainda está recebendo milagres, se você ainda está fazendo, mesmo que você esteja usando o corpo, porque ele vai falar, tem também outras sessões que ele fala os usos do corpo para o ego, os usos do corpo para o espírito. Então o espírito ele tem só um uso para o corpo, que é a comunicação, para a gente se comunicar. É só isso que o espírito usa o nosso corpo, para comunicação. Então mesmo que você esteja usando o corpo para isso, você ainda está na percepção, você ainda está preso na matéria, na percepção aqui, né? Então ele traz que o conhecimento, essa experiência, ele está além disso tudo, não está realmente aqui. Mas você pode experienciar e mesmo que, sei lá, você não falar nada, você conhece a verdade, sabe? Você está meio que experienciando ela, digamos assim. Acho que é isso. Super. É o que a gente tem falado, né? É o que a gente tá meio que discorrendo ao longo também dessa sessão. É como se o conhecimento fosse um plano de fundo de tudo, de onde tudo parte. A partir do momento que parte, aí já não é mais. Aí já é percepção, aí já é milagre, aí já é temporal. E você falando agora, vê se faz sentido, porque eu tô entrando em contato, assim, é isso. A gente tá no corpo. A nossa consciência está experimentando esse plano aqui através do corpo. Então a percepção ainda é necessária. Que quando a gente fala ainda, às vezes traz uma sensação de ai, ainda não cheguei lá. Só que é isso, a gente está viva, a gente está respirando, a gente está no corpo, então a gente vai se utilizar dos recursos do corpo e do tempo para tocar, para conectar, para
experienciar, né? E ir se lembrando, é como se fosse um trabalho de voltar para casa mesmo, de ir lembrando que a gente tá além, a gente não é muito além do que de tudo isso aqui, desse teatro aqui. É um Entendemos, papo ok. profundo, É muito profundo. Eu sinto que é isso. Ele vai usar tudo que a gente acredita para que a gente possa acessar esse lugar na mente, né? Uhum, E que não tem a ver tanto com tempo e espaço, como ele falou, mas tem a ver com disponibilidade. Então, conforme a gente vai vivenciando os milagres e disponibilizando a nossa mente, a gente pode ir acessando o que, inclusive, ele chama de revelação, que é um termo que ele usa, né? A revelação, e talvez até ajude a gente a entender o que é o conhecimento. A revelação é um momento de revelação. Tipo uhum. assim, revelei uma coisa aqui pra vocês, eu achava que era isso Ah! daqui, mas não é, é isso aqui. E aí, o que é revelado é o conhecimento, né? E é uma Sim. experiência mística, normal. Não sei se é sempre uma experiência mística, mas eu acredito que a gente experiencia isso como uma experiência mística interna. Uhum, é, pra gente acaba sendo místico, né? Sim. A percepção certa é necessária antes que Deus possa se comunicar diretamente com seus altares, os quais ele estabeleceu em seus filhos. Lá, ele pode comunicar a sua certeza e o seu conhecimento trará paz sem questionamento. Deus não é um estranho para os seus filhos, e seus filhos não são estranhos uns para os outros. O conhecimento precedeu tanto a percepção quanto o tempo, e irá, em última instância, substituí-los. Esse é o significado real do Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Antes que Abraão existisse, eu sou. A percepção pode e tem que ser estabilizada, mas o conhecimento é estável. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Venha a ser, conhece a Deus e aceita a sua certeza. Uau. E acho que desse trecho que eu sinto mais de comentar é no final, que ele traz, né? A percepção pode e tem que ser estabilizada, mas o conhecimento é estável. Então, essa ideia de que pra gente que tá no templo, lembrando que ele mesmo fala que o templo ele foi criado para isso, para que a gente fizesse o caminho de volta para casa. É como se, tipo assim, tem até uma metáfora que eles falam, é como se a gente estivesse dormindo, em vez de alguém ir lá dar um gritão e falar assim, e a gente dá um pulo, a gente vai, tipo assim, devagarzinho, tá, acorda, acorda. Então o tempo ele é criado pra gente ir despertando aos poucos, digamos assim, né? Uhum. Então a percepção ela vai se tornar estabilizada com o tempo, na percepção certa, para que daí a gente possa acessar o conhecimento. Mas o conhecimento ele já é estável, porque ele não tem dúvidas, ele tá fora do tempo, então ele é aquilo que ele é mesmo. Ai, achei É isso. E isso. muito bonita essa frase no final, né? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, venha ser, conhece a Deus e aceita a sua certeza. Sim. É bem bonito quando ele traz assim essas passagens da Bíblia, né, e vai fazendo as associações. E essa ideia do altar, né, o conhecimento está relacionado com esse altar interno, que foi assim que eu senti mesmo. E então é como um processo de alinhamento, né? Essa ideia da percepção verdadeira é como se a gente fosse alinhando o nosso olhar, a nossa, né, tipo a nossa é como uma direção assim que a gente vai ajustando e aí uma vez que a gente realmente alinha essa direção, a gente pode acessar o conhecimento, a gente pode entender nesse lugar que dentro do nosso altar, assim, a gente pode acessar esse lugar no nosso altar interno. Sim, sempre que é isso, né? E acho que ele traz a ideia do estável, porque acho que a nossa percepção tem a tendência a oscilar muito.
Uhum, E o caminho espiritual, ele é um caminho onde a gente começa a estabilizar mais, né? Até a uhum, ideia da mente mesmo, né? Tipo, ai, tô feliz, tô triste, tô brava, tô, sabe? Oscila aham, muito. aham, Então, o caminho espiritual, ele é um caminho de estabilização, onde você vai passar a acessar realmente um estado mais constante da mente, né? Por isso que ele fala, tem que estabilizar a percepção para que você perceba, não perceba, para que você conheça, né? Através da revelação, por exemplo. E é claro, gente, que isso não é linear, tá? Não é tipo, ai, primeira série, segunda série, terceira série da escola que a gente que vai a gente tem andando. essa tendência, de É, andar nesse lugar. é, É. exatamente. Às vezes é realmente um momento de disponibilidade, assim. Porque a revelação é uma experiência mística e várias pessoas têm revelações, né? Uhum, uhum, E acessam conhecimentos, mas ainda estão aqui na percepção. Só que, tipo, quando a gente acessa o conhecimento, a nossa percepção ela também já vai meio que estabilizando. Como se a gente fosse exato. integrando, porque É, é muito diferente do que a gente parece que está vivendo aqui, sabe? Então tem um é, processo de integração para a gente conseguir, entendeu? Receber, digamos. sustentar, é. É. E me veio algo agora no finalzinho dessa leitura sobre o amor. E sobre a gente, independente de como tá o nosso caminho, de que série que a gente tá, tô brincando, gente, eu não tô falando sério, não. Mas independente de em que momento na jornada a gente tá, né? Eu sinto que essa certeza, esse conhecimento que todos nós podemos recorrer internamente assim e compreender do que se trata quando a gente vai falar de amor, por exemplo, o amor de um filho, de uma mãe, de um pai, aquele amor que, sim, às vezes existe a oscilação, tô com raiva, tô triste, tô feliz, tô isso, tô aquilo, mas o amor, ele é inquestionável. E não é algo que independe de qualquer coisa, independe do que acontece ou de que o que falam pra gente, de qual realidade, de qual percepção a gente tem a cada momento. Tá no fundo, tá atrás, tá antes de tudo. Isso é conhecimento. É amor. É o amor. Talvez para nós aqui, humanos, nesse planeta Terra, esse caminho está relacionado com amor. Pra gente é assim que a gente experimenta o conhecimento. Eu não sei se continua, se fala sobre isso mais ou não, mas isso me chegou agora. O que que você sente, Gabi? Ai, com certeza, é amor. Tudo é sempre sobre amor, né? Assim. Aham, Eu sinto que a experiência final é essa experiência de amor mesmo. Eu acho que o que eu sinto é que faz sentido isso que você trouxe, sabe? Que é essa aham, ideia da constância, né? Que é quando você acessa algo que é constante, uhum. né? É, que E você esse amor que a sabe. gente. É, Exatamente, exatamente. Esse amor que a gente vê nessas relações, ele já é tipo assim, eu sinto que ele é como se fosse um gostinho desse amor maior. Porque esse amor maior, ele é, nossa, tipo assim, uau. Não sei, sabe? Existe uma diferença entre esse amor. Porque eu acho que através de um filho a gente pode acessar o amor de Deus. Mas é uhum. o amor de Deus. Porque que nem você trouxe, o Ok. amor que eu tenho por um filho muda. Às vezes eu vou estar com raiva dele, que não Sim, arrumou as coisas, e mas a tem gente. essa experiência, né? Não, e tem assim, é como se existisse. É delicado isso, né? Mas eu não tô falando assim, todos os filhos, ou todos os pais, ou todos os amigos, ou todos os irmãos, mas às vezes a gente experiencia, porque a raiva e a tristeza e a alegria, para quem verdadeiramente ama um filho, e eu entendo que pode ser o amor de Deus mesmo, é o caminho pro amor de Deus. Faz todo sentido, Gabi. É meio que talvez esse ponto eu não falei, né? Mas através do amor por um filho eu acesso ao amor de Deus. Quando eu tenho esse amor de Deus, né? Presente, eu posso sentir raiva, mas ok, né? Sendo humana, eu vou para o campo da percepção. É como se eu fosse para uma superficialidade ali, mas eu não questiono esse amor. É como se, entende? Tipo, ele tá ali atrás. Eu esqueci dele, mas ele tá ali. Eu não questiono, será que eu amo, será que Uhum. eu não amo? Quando Sim, existe essa profundidade de amor, é isso, né? Tipo, eu sei que é delicado, mas acho que o ser humano ele tem essa possibilidade mesmo de vivenciar esse tipo de amor de Deus através de outro ser humano. Ah, que super acredito, sim, né? Claro que eu acredito. sim. É. Também sinto que pode ser um canal, né? Mas nesse lugar maior, mesmo, assim, atrás, né? O que tá Atrás. ali, que é constante. Porque senão a gente também vai se perdendo em alguns É conceitos do ego mesmo. delicado. Eu entendi. É, que oscilam, enfim, tem.
ideias aí. Ideia Por grande. exemplo, não é Sim. possível sentir raiva e sentir amor ao mesmo tempo. É tipo isso, né? Ou não? Sei, sei exatamente isso, ideia. Sei. E também, assim, isso, é um amor maior. O que eu sinto é isso. Esse amor de Deus, ele é um amor maior, mas a gente pode usar um filho, por exemplo, para experienciar isso. Eu lembro que a Paulinha até falava muito isso. Por que que as pessoas que têm filho falam assim, eu nunca experienciei um amor tão grande quanto esse? E ela fala assim, tem aí algo da experiência com seu filho, mas tem algo de uma escolha na mente, uma abertura na mente para você experienciar Uhum, aquele amor, sabe? uhum, Então, mesmo que tenha alguém aqui na sua frente, um marido, um irmão, um filho, você abriu a sua mente para aquele amor maior, sabe? Que sim, tá além da predileção. Porque senão, sim, o amor mais raso é aquele que, eu gosto de você porque você fez isso aqui que eu gostei. Aí não gosto mais porque sim. você, entendeu? Que oscila Uhum. muito. Então, eu não sei assim, sabe? É É, isso que faz me vem, sentido. mas eu acho que tem. A gente baixa as nossas resistências e a nossa guarda quando acontece esse tipo de experiência com o filho, com o Paralá, é como se a gente se abrisse. A gente consegue se abrir para vivenciar esse amor maior, né? Sim, é. Uhum, sim, que pode ficar de fato de fundo, mesmo a gente experienciando várias coisas, porque a nossa natureza é de amor, É, né? é. Se atacas o erro em outra pessoa, tu te ferirás. Não podes conhecer o teu irmão quando o atacas. O ataque sempre é feito contra um estranho. Tu fazes dele um estranho porque o percebes equivocadamente, e assim não podes conhecê-lo. Tu o temes, porque fizeste dele um estranho. Percebe-o corretamente, de modo que possas conhecê-lo. Não há estranhos na criação de Deus. Para criares como ele criou, só podes criar o que conheces e, portanto, aceitas como teu. Deus conhece suas crianças com perfeita certeza. Ele as criou por conhecê-las. Ele as reconhece perfeitamente. Quando elas não reconhecem umas às outras, não reconhecem a Ele. Aqui eu acho que ele retoma, né, essa ideia do conhecimento, só que trazendo em relação ao outro, que de novo ele diz que é também a gente, né? Então, Uhum, a gente só ataca o outro quando a gente não tá percebendo ele como ele realmente é, que é, nessa última instância, o Filho de Deus, né? Que é o amor, a verdade em todos nós, né? E se eu não consigo reconhecer e ver a verdade no meu irmão, eu vou estar muitas vezes em relações que ele vai chamar mais pra frente de relacionamentos especiais, que são as relações onde os egos ficam encenando histórias, encenando coisas para confirmar a separação, para confirmar que, olha, eu sou uma pessoa muito diferente de fulano e a gente, né? E seja uhum. em desavença ou seja mesmo no papel, né? No Sim, papel mesmo, que é, sei lá, o papel mãe e filho, né? exato. Ele confirma Sim. alguma coisa aí nesse processo, né? Uhum. Então, é esse processo de desfazer e de reconhecer quem realmente é, né? Esse ser que realmente é. E daí a gente consegue estender esse amor e conhecer a Deus, né? Que é tudo a mesma coisa, entre aspas, a gente. É mais ou menos a mesma coisa. Sim, é isso. E é isso, né? E aí a gente entra naquele conceito de somos um. Se atacas outra pessoa, tu te ferirás. Obviamente, se somos todos, né? O Filho de Deus, a quem estamos Exatamente. atacando. Sim, é.
Tem alguma coisa nesse livro, Gabi? Você já leu algo sobre a criança e a percepção da criança antes, sabe, antes de criar o ego e toda essa história que a gente vai criando conforme a gente vai crescendo? Fala-se sobre isso? Porque no nosso último debate, agora antes desse último parágrafo, falando Uhum, sobre o amor que está no plano de fundo, me veio muito a criança. A criança, ela é amor e ela é momento presente, né? E elas têm emoções, mas as emoções passam por ela e vão embora, assim como um sopro de um vento. Que eu acho que é assim que esse é nosso estado de ser genuíno. Não é que a gente é insensível, pelo menos assim, é o que eu consigo perceber, né? Perceber, minha percepção, deixando bem claro. Mas que não é que a gente é insensível ao mundo e às coisas que acontecem ao mundo, no mundo. A gente sente, mas assim como a gente sente, a gente deixa aí. E aí a gente volta para esse estado de unidade. Entende? uhum, uhum. E é um Sim, pouco isso. Ah, fala. eu até queria ver se eu encontro um trecho. Ai, tem um trecho que é tão legal que ele fala. Que ele fala, do dia eu tava lendo, tá nem risada aqui. Ah, Eu não vou saber. Deixa eu folhear aqui pra ver se aparece. Se aparecer, eu falo. Não, tudo bem. não? Acho que eu não vou conseguir achar, não. Eu sempre tinha tido tanta sorte naquele livro. Eu não me lembro, não me vem a sessão que tava. Que era sobre a criança? Mas era uma sessão que ele falava sobre percepção, escolha, nesse sentido. E o que ele falava mais ou menos assim, né? Que o mundo vai meio que preparar a gente para ter uma forma de funcionar. E quando a gente for adulto, a gente vai funcionar dessa maneira. A leitura era bem legal, eu não vou saber a frase, mas é tipo assim, a gente Aham. começa a funcionar de jeito equivocado, sabe? Tipo, quando estiveres pronto, aí que você vai estar fazendo tipo, tudo errado, sabe? Aham. É, então tem um pouco isso, sim, que de fato, quando a gente é criança, a gente talvez não esteja assim tão ligado nessa ideia, Uhum. digamos assim, nessas Uhum. percepções do ego. Embora isso, claro, varie muito de criança para criança também, né? Essa experiência. É, então, sim, tem algo que é cristalizado conforme a gente vai crescendo desse mundo, da forma como esse mundo existe, digamos assim. Mas lembrando que o ego não necessariamente, é porque daí a gente entra numa discussão meio doida. Mas, tipo assim, o ego não necessariamente nasceu na criança, sabe? Ah, claro. Sim. Entende? Sim. Então, a própria experiência que a gente está tendo é a construção do ego. Esse mundo é feito pelo ego. Então, Sim. eu sinto que é mais, assim, é mais, não sei se é profundo, mas é isso. Tipo, não veio ali da criança exatamente o ego. Super, eu entendi o que você falou e é muito profundo mesmo e dá uma discussão muito grande, né? Tipo, a gente entra nesse lugar da criança, da pureza e aí a gente entra, mas então por que tantas coisas acontecem com crianças enfim, é grande mas eu acho que deu para entender o conceito e eu falo do estado de espírito de uma criança, por exemplo, que ainda não aprendeu nem a falar. De como que ela tá vivendo no mundo, sabe? De como que ela tá conectada com o mundo. E ela ainda não tá com esse ego cristalizado como a gente agora, né? Quando a gente vai Uhum. amadurecendo. E tem muita passagem na Bíblia, inclusive, onde Cristo fala um pouco sobre isso, né? Se você não for criança, você não entra no reino dos céus, alguma coisa assim, eu não sei muito bem como é que é. Vem a mim as Sim, sim. crianças, enfim. E eu sinto que tem um pouco a ver com isso, com essa pureza de ser. Independente do que acontece, entende? Um estado de espírito mesmo, de olhar para o mundo, uma forma de enxergar o mundo, de estar no mundo. Sim, e ele fala muito, você viu que ele acabou de falar, né? Chama a gente de criança de Deus, ou também ele fala assim, santa É, criança de Deus, né? sim. Porque para um curso de milagres tem, ele traz isso, né? Que o nosso processo espiritual, na verdade, é a gente se tornar essas criancinhas de Deus, que são, que estão no momento presente, que são inocentes,
que não tem medo e que confiam 100% no seu pai, né? Então, até aquele processo de dependência de Deus, né? Porque nós somos a criança de Deus. Então, ele que vai fazer tudo por nós, né? Então, o processo espiritual mesmo é esse caminho de volta para essa criança, digamos assim. Então, sim, ele fala bastante nesse sentido da criança, nessa metáfora, né? Desse Sim, retornar. exato. É um arquétipo, né? Tipo, é uma simbologia ali para que a gente possa compreender um estado de ser. Ai, que lindo, que Exatamente. gostoso, que profundo, que complexo. Mas é isso, estamos aqui para isso, né, Gabi? Estamos encarando, né, bem? Estamos encarando. Gratidão, querida, pela sua leitura mágica, pela sua interpretação assertiva, poderosa, bem linda mesmo e profunda. É muito especial. Gratidão, Day. Gratidão a todo mundo que ouviu também. Sim, gratidão a você que está acompanhando. E seguimos até o próximo podcast, até o próximo encontro. É isso. Tchau, tchau.